E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago e este é mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre macroeconomia. Eu encontrei dois vídeos muito interessantes para a gente entender como é a dinâmica da economia dos países e por que o Brasil está muito atrasado. Eu sempre me perguntei por que o Brasil é um país tão subdesenvolvido. Será que é a nossa burocracia? Será que a culpa é dos nossos políticos? Será que é a população que é pouco qualificada? Será que é nossa filosofia de ensino que é um problema também? Eu venho tateando e buscando respostas para isso, para eu poder organizar essas informações na minha mente, e cada vez mais eu tenho um conceito bem consolidado. E esses dois vídeos aqui, eles trazem um pouco dessa visão que eu tenho, de qual que é o verdadeiro problema da economia brasileira. Então eu acho muito importante eu trazer esse tema no canal, até porque como esse canal ele é voltado tanto para questões políticas quanto para questões econômicas, esses dois temas, porque eu acredito que eles se comunicam muito. Você não sabe onde termina a economia e onde começa a política. E como esses dois fatores são extremamente importantes na vida do cidadão brasileiro, eu acho muito importante trazer essas reflexões para a gente, até mesmo para nós tomarmos nossas decisões nas nossas vidas. Então vamos lá. O primeiro vídeo, eu não conheço esse rapaz, mas eu achei muito interessante o que ele colocou, certo? Eu não conheço ele, não conheço qual é o podcast que é esse corte, mas vejam só o que ele relata. Eu acreditava que as bikes iam ficar elétricas, e eu resolvi fazer a bike de aço nióbio. Fiz um projeto para fazer a bike inteira no Brasil, do zero. Peguei a galera da Embraer, a nossa fábrica era em São José dos Campos, fazer a bike 100% no Brasil. Eu pagava muito mais imposto, cerca de 80% de imposto. E se eu fizesse a bike inteira na China e montasse na Zona Franca de Manaus, eu pagava zero. E a parte tributária é tão complicada e tão mal feita que no final, para eu ser competitivo no mercado, o único jeito, quando eu passasse de um determinado volume, era fazer na China e montar na Zona Franca de Manaus. Para fabricar aqui em São Paulo, em São José, eu tinha que fazer na China, mandar o nióbio para a China, fazer o tubo, ter o custo de transporte, mandar para a Zona Franca, fingir que fazia. Então não gero emprego, não gero tecnologia e também não pago imposto. Pô, galera, isso é loucura, né? Isso é loucura. Você vê que o cara, ele tem a ideia, ele tem o ímpeto de desenvolver uma tecnologia nacional, uma tecnologia brasileira, ou mais simples que fosse, uma bicicleta elétrica, mas ele desenvolveria o mercado interno. Você tem demanda para esse tipo de coisa, certo? Mas ele é mais barato ele produzir em outro país, trazer pro Brasil, inventar alguma coisa para conseguir inventar algum subterfúgio para conseguir isenção fiscal, para poder comerciar mais barato todo esse processo, do que ele pegar e construir a fábrica dele em São Paulo e produzir ali mesmo com a mão de obra que ele tem ali, desenvolver o mercado interno, produzir empregos. Cara, não tem como um país desse dar certo, porque, vamos lá, um conceito muito importante. O desenvolvimento vem da indústria, certo? A base brasileira de exportação é o agronegócio, é o que segura a balança. Mas o agronegócio, ele é o grão in natura, certo? O que faz o processamento e agrega valor à matéria-prima é a indústria. Então, os melhores empregos, os melhores salários, o crescimento real do PIB vai estar na indústria. E o Brasil parece que ele tem aversão a isso, ele luta contra o desenvolvimento do país. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo vídeo. Esse vídeo é um pouco mais longo, espero que vocês tenham alguma paciência, mas ele é muito interessante. A China tem o seguinte: para você mudar de uma cidade para outra, tem um sistema que chama Youku, onde você basicamente, de um jeito ou de outro, você é proibido de mudar de uma cidade para outra. A migração interna na China ela é super controlada.
Aí você fala, bom, mas e o cara que quer morar na cidade? Na China não pode. Na China, para você mudar de uma cidade para outra, você tem condições pré-requisitos. O primeiro é, você muda quando você for fazer faculdade. Então, você mora numa região pobre da China, você estuda que nem um louco, você entra numa universidade boa, aí você pode mudar para a cidade onde você entrou na universidade. Vocês não têm ideia o que é a competição para entrar em universidade na China. Vocês não têm ideia. Sim. É algo, assim, não existe em nenhum lugar do mundo. Segundo, casamento. Se você casa com alguém de outra cidade, você pode mudar para a cidade da mulher ou a cidade do homem. Mas é duro, se está numa região pobre, como é que você vai achar um marido ou uma mulher numa região rica? Pode namorar pela internet, mas é meio complicado. Terceiro é, eu preciso arrumar trabalho naquela cidade. Então, por exemplo, fora isso, tem outra. Se você comprar uma casa, em 3, 4 anos você consegue autorização para mudar. Então, por exemplo, se você mora... eu tô colocando essa parte do vídeo que eu acho importante a gente contextualizar o cenário ao qual essa economia está inserida, o cenário cultural. Porque as coisas não andam separadas, elas são sempre juntas e tem uma relação muito próxima entre cultura e economia. Então é importante para a gente conseguir entender o parâmetro, entender alguns detalhes da questão cultural da China, né? Mora numa região pobre da China e você compra um apartamento em Xangai, depois de 3, 4 anos eles se deixam mudar, você tem que apresentar dossiê, etc, etc. Mas um apartamento pequeno em Xangai é $1 milhão. Se você mora no interior da China, você não tem $1 milhão para comprar um apartamento em Xangai. Então, na prática, eles controlam a migração interna. Vamos falar da Índia. Eu conheço super bem a Índia, porque eu quase importei a Tata, eu fui lá um monte de vezes e eu gosto muito da Índia também. Mas prefiro a China. A Índia é uma democracia. Lá você pode ir onde você quiser. Então, o que acontece na China? Eu tive uma vez uma reunião com Eu até esqueci, mas esse cara, ele tá dando uma contextualização porque o carro elétrico vai dar certo na China e não vai dar em outras regiões do planeta. Por exemplo, no Brasil não vai dar certo. Quem tiver interesse e olhar o podcast lá, ele entra nos detalhes por isso, mas é porque o Brasil de fato não tem infraestrutura, é culturalmente diferente, não tem a demanda necessária para o carro elétrico. É muito mais viável o carro híbrido, que leva em consideração, por exemplo, o consumo de biocombustível, do que o carro elétrico. Certo? Ele faz toda a contextualização, aponta os pontos, mas é esse o tema desse corte nesse podcast, ok? O secretário de transportes de Mumbai. E ele contava para mim o seguinte: quando você tem uma inundação no sul da China, no sul da Índia, e acontece nas monções, você tem 500 mil pessoas que chegam em uma semana em Mumbai no teto dos trens. 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Eu não tenho onde pôr, eles vão acampar, eu não tenho esgoto, eu não tenho comida, eu não tenho nada para esse pessoal. Então, vira um monte de comunidades. O que acontece na China? Tem uma inundação na China, acontece também. Você fica lá. E aí o que acontece? Eles fazem, é super bacana, eles fazem campanhas de arrecadação pela internet. Então tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, não é que o pessoal dá muito, mas eles dão 5 renminbi, 1 renminbi é 80 centavos. Eles dão 5 reais, 10 reais, 2 reais, nada. Só que tem tanta gente doando que eles arrecadam 2, 3 bilhões de dólares. O exército vai lá, tem 3 milhões de pessoas no exército, ocupa o exército fazendo essas coisas, vai lá, reconstrói tudo, mas você não sai de lá. Então na China não tem comunidade. Então, como é que funciona a Hefei? Hefei é a cidade onde está a Jaque. Olha que loucura. A gente teve um acontecimento muito próximo disso, que foi as inundações no Rio Grande do Sul. E nas inundações aqui no Brasil, a gente não teve o papel do exército como esse cara está relatando que ocorre na China. Você teve até, veja só, e não é por causa de uma diferença tão grande culturalmente, porque a população se compadeceu e foi lá, fizeram doações, muitas pessoas arrecadaram muito dinheiro para poder ajudar lá. Mas o exército não teve o mínimo de organização de conseguir organizar e capitalizar essa força populacional, essa força comunitária da população, para resolver o problema nas inundações no Rio Grande do Sul, enquanto na China acontece isso que o cara falou aqui. Você vê que a gente já tem uma pitada de falência do nosso Estado de conseguir resolver os problemas da população, né? Parece que a gente vive num país que não tem Estado, ou que o Estado está aí para atrapalhar as pessoas. Isso é muito muito triste, porque o papel de um Estado, imagina o seguinte: uma pessoa sozinha, ela tem poucos recursos para mudar a sua realidade, vamos dizer assim. Ela consegue, sim, existe a questão da meritocracia, sim, existe a questão das circunstâncias ao qual a pessoa nasce, mas também existe a questão do coletivo.
Entende? O Estado é o maior representante da coletividade. Uma pessoa sozinha ela não consegue fazer uma infraestrutura de asfalto, por exemplo, na rua do seu bairro, mas todos os vizinhos juntos conseguem ir lá e construir o asfalto, conseguem ir lá construir a calçada, porque cada um junta um pouco e consegue. O Estado é a representação máxima disso, é a representação máxima do coletivo, vamos dizer assim, certo? E a gente percebe que o Estado brasileiro ele falha e falha reiteradas vezes em prover isso. Parece que tem uma dissonância muito grande entre o que a população quer e o que o nosso Estado faz, certo? O que o nosso Estado representa. Eu estou colocando esse vídeo aqui para vocês contrastarem com a realidade brasileira mesmo. Xangai, 500 km para dentro. Xangai, 500 km para dentro. Eles fazem assim, eles constroem um bairro planejado, tal, maravilhoso. As avenidas, eu sei, todo farol tem quanto tempo falta para o farol ficar verde ou vermelho. Tem um contador digital gigantesco. Todo farol. Aí você tem 2 pistas à esquerda, bicicleta, de cada lado. Canteiro central. Pista para ônibus, de cada lado. Canteiro central. E 5 ou 4 pistas para carro. Vocês não têm ideia do que é aquilo lá. Bota no chão qualquer cidade americana. Aí eles fazem as avenidas. Eu lembro, eu testava carro em 2010 naquelas avenidas lá. Olha a infraestrutura, enquanto a gente aqui, você vê, ele fala que o Estado constrói cidades inteiras. A gente aqui tem favelas. Favelas, cara. Favelas, pessoas vivendo em costas que desmoronam, matam pessoas. É uma vergonha. É uma vergonha pra nossa nação. Pra nós. Tipo, pra gente que se diz brasileiro, isso é vergonhoso. Não tem o que dizer. De 80 por hora que estavam só tinha as avenidas. Depois eles fazem um shopping center, hotel, restaurante, eles constroem tudo. E depois eles abrem inscrição na cidade. Quem quer vir na cidade? E você se inscreve para você ir na cidade por internet. Então você fala, eu tenho diploma disso, tenho diploma daquilo, meu pai fazia isso, eu faço aquilo, eu quero ir morar na cidade. E aí tem uma pessoa, que nem RH, que aprova você vir morar na cidade ou não. Então isso daqui é o seguinte, tudo é planejado. Não tem comunidade, não tem nada. E você espera a tua região se desenvolver para você melhorar de vida. Ou você estuda que nem um cavalo, para você entrar numa faculdade boa e aí entrar depois você acha um bom trabalho. O que isso faz? Isso faz o seguinte, por exemplo, tem 50 milhões de chineses que tocam piano. Essa é uma questão cultural também, que, por exemplo, você espera a sua cidade desenvolver para mudar de vida. É uma questão que o Brasil não tem condição de fazer, né? Nenhum presidente ou prefeito ou quem quer que for é capaz de impedir que uma pessoa saia da sua cidade aqui no Brasil. E essa é uma das características intransponíveis por questões culturais. Nós prezamos muito mais pela nossa liberdade do que o povo chinês. E é porque nós pensamos diferente. Não é nem melhor nem pior. É que nós pensamos diferente deles. É outra cultura. Bom, vamos continuar aqui. Você pode ver todos os gênios de piano, é tudo chinês. Porque piano é uma maneira de entrar numa universidade boa. Tem mais chinês aprendendo inglês do que americano. Tem 400 milhões de chineses aprendendo inglês. Eu fui visitar uma escola na China, 11, 12 anos. Eles não sabiam que eu ia entrar naquela classe. Porque eu tenho uma escola que eu ajudo. E o quadro negro, eles estavam estudando Shakespeare, em inglês, claro. Então, a criança chinesa... Mas você já vê a questão da educação, né? A diferença os chineses estudando Shakespeare em inglês. Enquanto as crianças aqui no país não conseguem nem falar o português direito. Tem 30, 35 anos, eles falam, eu não tive infância. Porque de 5 a 16 anos, eu estudava de manhã, à tarde e de noite. Ninguém brinca lá. Quando você entra na faculdade é outra coisa. Aí sim. Mas até entrar na faculdade, ó. Então, o fato de você não ter migração interna, ou essa migração interna ser bem controlada, faz com que... Algumas pessoas podem achar isso muito positivo, outras podem achar isso muito negativo, mas existe um meio termo aí, né? Não pode ser essa várzea que é o ensino público brasileiro, em que o mais pobre paga o ensino superior, enquanto ele coloca o filho dele, ele paga o ensino superior com imposto, né, com imposto no consumo, enquanto ele coloca o filho dele no ensino público, no ensino fundamental público, onde está tudo largado. Daí ele não consegue acessar o ensino superior e, no fim das contas, ele está financiando o ensino do mais rico, que vai pagar o cursinho e vai entrar no curso superior. Isso é loucura. As diferenças das pessoas sejam enormes até do ponto de vista físico. Então, por exemplo, o chinês do norte, ele é alto, peludo e forte, porque ele se alimenta de raiz. Batata, cenoura, o que nasce debaixo da terra, porque lá faz fronteira com a Sibéria. Uhum. E é impressionante, você vê um chinês, você fala, esse cara é do norte. Você vê o porteiro do hotel de uma cidade do norte é do meu tamanho, 1,90 m.
1,92 m. O chinês do sul, ele é baixinho, não tem pelo, e porque ele se alimenta de arroz. A alimentação dele é a base de arroz. A roupa, se eu estou em Shenzhen, seja no sul da China, eu entro numa loja de roupa, não tem roupa para mim. Não tem sapato, não tem roupa para mim do meu tamanho no sul da China. No norte da China tem. Você fala com um cara que tem loja de roupa, Zara, ou Zara não tem tanto lá, mas tem. Mas assim, a grade da roupa, por exemplo, vamos dizer, sapato para homem, vai de 37 a 45, vamos supor. O centro da grade no Brasil é, sei lá, vou chutar 39, 40. No norte da China, o centro da grade é 42. No sul da China é 37, 38. Eles têm 5 graus de diferença na metade da grade entre uma loja no norte da China e uma loja no sul da China. No Brasil, a gente também tem algumas diferenças regionais. O nordestino tem algumas diferenças. Mas como tem migração? Por exemplo, um cara como o Lula não existe lá. Porque não existe você sair do nordeste do Brasil e descer para São Paulo, porque você não consegue. Então, você, assim, por exemplo, as cidades são todas por categoria. Então, você tem uma cidade, categoria 1. Tem 5 categoria 1. Beijing, Xangai, Shenzhen, Chengdu, Xingkong. São as 5 grandes cidades, que são cidades de 20 milhões de habitantes, onde eles chamam categoria 1. Para ir morar numa cidade, é muito difícil conseguir autorização. Se você mora numa categoria 2, categoria 3 ou categoria 4. Hefei, a nossa cidade onde tem a Jaque, é categoria 3. Nanjing, que é perto, Nanjing quer dizer capital do sul, Beijing, capital do norte. Nanjing é categoria 2. O cara que mora em Hefei e que quer morar em Nanjing, primeiro tem que arrumar emprego em Nanjing. Conseguiu. Tem um cara que cuidava da gente na Jaque que foi trabalhar em Nanjing. Ele levou 1 ano e meio para ter autorização para mudar com a família para lá. E se você muda essa autorização, você não tem escola, você não tem hospital, você não tem nenhum serviço do governo. Então você é obrigado a esperar para ter autorização. Vamos lembrar também que a China tem cerca de 1,5 bilhão de pessoas, correto? É quase 6 vezes o Brasil. Então, também tem essa questão de proporção aí, né? A China, as diferenças regionais são gigantescas. Aí o pessoal pergunta como é que é o chinês. Não existe um chinês. Existem 10 chineses diferentes. Não existe um chinês, porque o chinês do norte, o chinês do centro, o chinês do oceano, o chinês do sul, eles são completamente diferentes e eles não se misturam. E a língua falada é a língua escrita é a mesma. Isso é muito louco. Por exemplo, se você mora no sul da China, você quase não entende o que o cara do norte da China fala. É que nem, por exemplo, o inglês da Austrália e da Nova Inglaterra e da Irlanda. É a mesma língua, mas o sotaque, assim, os caras quase não se entendem. Ou o inglês do Texas. Então, as diferenças regionais na China são tremendas. Então, a China é o seguinte: PIB da China, 18 tri. A renda média da China, 13 mil dólares. Mas isso é a renda média. Na China é o seguinte: você tem 350 milhões de chineses que moram entre mais ou menos uma faixa de 300 quilômetros do mar. Esses 350 milhões de chineses têm uma renda média maior que a italiana. Cerca de 20% da população. Eles têm 35 mil dólares de renda per capita. 350 milhões vezes 35 mil dólares dá 1 tri. Então você tem 1 trilhão, você tem 10 tri. Você tem 350 milhões de chineses que têm uma renda per capita europeia, com um custo de vida super baixo. PPP. Só nessa leitura aí, tipo, cerca de 20% da população tem essa quantidade de dinheiro, enquanto no Brasil, cerca de 1% da população é a população mais rica, enquanto todo o resto tem um salário miserável. Por exemplo, se você ganhar 6 mil reais, você faz parte dos 10% mais rico da população brasileira. 6 mil reais. Vocês têm noção do que é isso? Enquanto que na China, 35 mil dólares. Vamos ver, vamos fazer uma conta rápida aqui. 35 mil dólares. Vamos lá. 35 mil dólares vezes 6,30 dividido por 12. Olha só. 18 mil reais. Enquanto que no Brasil, você tendo 6 mil reais, você já faz parte aí dos 10% mais rico da população brasileira. Na China, 20% da população ganha acima de 18 mil reais. Cara, esse país ele está se desenvolvendo ou não? Me diz, a situação chinesa é melhor do que a situação brasileira ou não? Americano. Eles têm 35 mil dólares de renda per capita, o PP deles é 70. Custo de vida relativamente barato, comida barata, trem barato, etc. Mas para carro, olha lembra? Isso. Não. Porque carro é um bem tradable. Esses 350 milhões de chineses, eles são relativamente ricos, bem mais ricos que a gente. A gente em São Paulo, nossa renda per capita média em São Paulo, na capital é 18, né? Eles têm 33, com PPP de 70. O outro trilhão de habitantes tem renda per capita igual a Nigéria, 6 mil dólares.
Então, o que é os 18 de renda per capita da China? Os 18 tri. Os Estados Unidos têm um PIB de 27. A China tem 18, 18,5. Dos 18,5, você tem 11 que estão em 350 milhões de habitantes e você tem 6 que estão em 1 bilhão de habitantes, que tem uma renda per capita de 6 mil dólares, que é a Nigéria. O que a China está fazendo agora? A China agora está fazendo... Presta atenção eu já agora. tenho 350 milhões de chineses que têm uma renda maior que a europeia. Em PPP, muito maior que a europeia. Agora eu quero cuidar dos 6 mil. Então, eles ainda têm muito desenvolvimento para fazer. Então, eles estão... E a vantagem da China... A China... Tem um inconveniente que não é uma democracia, mas tem... A China, para ela se desenvolver, o que ela está buscando? Ela está buscando desenvolver o mercado interno. Ela está buscando aumentar a renda da população que ainda é baixa, voltando para o interior da China. Então ela desenvolveu aquela parte litorânea ali e agora ela está voltando para desenvolver a população que é do interior da China. E quem ganha com isso? A população chinesa. Você vê o planejamento de longo prazo dos chineses. Cara, será que é pedir muito você ter... Você não precisa ter um planejamento chinês, mas você ter um mínimo de planejamento? Você não ter favela aqui no Brasil? Será que é sonhar demais? Tem algumas vantagens. Quando o governo decide alguma coisa, todo mundo faz. Então o governo fala, eu quero pôr carregador em todas as estradas. Em 2 anos você tem carregador em todo lugar, que eles que colocam. Ah, dá prejuízo. Faz mal. Eles têm 2 milhões de carregadores. Estados Unidos tem 180 mil. Aí, outro fator cultural. Na China, eles têm uma linha de trem de alta velocidade impressionante. Mas assim, gente, vocês não têm ideia o que é um trem na China. Eu ando de trem na Europa, eu tenho business na Europa. Então, o trem na Europa, ele anda 300 por hora e andou a 300 por hora. O trem já é velho. Como lá tudo é novo, o trem lá, você pega um trem de Beijing para Hefei, cuidado, hein? Não é Xangai. Hefei tem hoje 9 milhões de habitantes. Quando eu comecei a trabalhar com a China, tinha 4, em 12 anos atrás. Mas eles abrem inscrição, eles te dão dinheiro para você fazer uma fábrica, a fábrica cria 10 mil empregos, eles abrem inscrição, traz 40 mil da zona mais pobre. E assim eles vão crescendo. Agora você olha em contraposição o que a gente viu no primeiro vídeo, onde o cara é mais barato ele produzir na China, trazer pro complexo industrial da Zona Franca de Manaus para dar uma enrolada lá, falar que fez alguma coisa lá para conseguir 80% de isenção fiscal para compensar produzir, ou seja, sai mais barato ele fazer todo esse trâmite para conseguir produzir um produto industrializado, enquanto se ele fosse produzir no lugar onde ele está, ali em São Paulo, ele pagaria 80% e se tornaria inviável, certo? Enquanto na China, a China faz isso. Ela pega, vou colocar de novo aqui. Hefei tem hoje 9 milhões de habitantes. Quando eu comecei a trabalhar com a China, tinha 4, em 12 anos atrás. Mas eles abrem inscrição, eles te dão dinheiro para você fazer uma fábrica. Olha só. Primeiro, financiamento, né? O primeiro ponto é esse. Eles te dão dinheiro para você abrir uma fábrica. E 10 mil empregos, eles abrem inscrição, traz 40. Enquanto isso, aqui no Brasil, a taxa de juros está beirando 15%. A Selic está quase 15%. Loucura, né? Eles te dão dinheiro para você fazer uma fábrica, a fábrica cria 10 mil empregos, eles abrem inscrição, traz 40 mil da zona mais pobre. E assim eles vão crescendo. A China, o trem de Beijing para Hefei. Primeiro, velocidade média, 350. 350, 360, 350, 300. Eu faço foto e mando para todo mundo. E eu mando para meus sócios franceses, vocês falam dos seus trens, falo. Vocês vê, eles dão dinheiro para você abrir a fábrica, você abre a fábrica, depois eles trazem as pessoas para a cidade que eles construíram. Cara, trem na China. O trem, 2 vezes por dia, ele vai a 400. Mas como gasta muita energia, porque aumenta muito o atrito, na prática os trens eles andam a 350. Mas dá para ir para 400. 2 vezes por dia vão a 400. 2 trens são mais rápidos. 3 horas e meia, 1.100 km. 3 horas e meia, 1.100 km. Quanto custa o trem? Baratíssimo. E não perde dinheiro. Então é assim. Tem trem para tudo quanto é lugar na China. Tudo trem de alta velocidade. Os Estados Unidos tentaram fazer uma linha de São Francisco para LA de alta velocidade. Faz 10 anos que estão fazendo, não conseguem fazer, porque eles não conseguem fazer desapropriação. Aí o cara quer que passe na cidade dele. Ih, meu Deus do céu. Aí eles chamaram um chinês para ajudar. Estava no Business Week. Aí o chinês fala, quantos quilômetros você faz por dia? Não, por semana. Não. Aqui a gente tenta fazer 10 quilômetros cada mês. O cara fala, a gente faz 2 quilômetros por dia. Aí o americano, no Business Week, como é que você faz? Ele fala, a gente está fazendo 5 mil quilômetros de alta velocidade por ano, então pra gente, aí tudo em modo pré-fabricado, a gente encaixa. É impressionante. Você viu? Aí, os caras já tem uma fábrica pré-moldada para poder fazer a infraestrutura do país. Isso é muito... O governo chinês, ele faz o seguinte, se você tem
Se você nasceu na década de 80 na China, ou seja, você tem 45 anos, o mercado de automóveis na China era 500 mil carros em 1990. Olha só, prestem atenção na proporção, certo? Prestem atenção na proporção e ele vai dar uma contextualizada em relação ao Brasil também. 2 milhões no ano 2000, que era o mercado brasileiro. 10 milhões em 2006, 2007. 20 milhões em 2015 e 30 milhões hoje. Se você tem 40 anos, quando você vai comprar um carro elétrico na China... Então, em cerca de, vamos colocar aí, de 30 anos, partiu de, vamos colocar 20, né? Partiu de 2 milhões, que é a quantidade de carros brasileiros, para 30 milhões, que é hoje. E a gente se manteve no mesmo patamar. Nós não crescemos. Na China, e o vendedor fala, olha, para viajar é complicado. Ele fala, mas eu vou de trem, sempre viajei com meus pais de trem. Porque se você tem 40 anos na China, você nunca viajou de carro com seus pais, porque seus pais não tinham carro. A partir de agora, ele vai contextualizar essa questão do carro elétrico e ele vai colocar em perspectiva a China, certo? Quem tiver interesse, o podcast é muito bom, assiste lá, beleza? Mas essa é a questão, entendeu? Será que o Estado brasileiro está fazendo tudo o que ele pode para poder desenvolver o nosso país? Eu acredito que não. E muitas pessoas falam, mas o Estado, ele não tem papel nenhum, que manda a iniciativa privada. Cara, eu sinto muito te informar, mas só que no contexto global, a união das pessoas é que faz realmente a diferença. Os Estados é o que podem realizar a verdadeira mudança. Imagina o seguinte, os Estados Unidos é o que é por causa do Estado americano. O Estado americano ele tem vários porta-aviões espalhados pelo mundo. Os Estados Unidos é a polícia do mundo atualmente, certo? Por causa do seu poder estatal. Ele só é o que é por causa do Estado. A indústria norte-americana só desenvolveu por causa do Estado. A China só... Vocês podem ver, a China só se desenvolve desse jeito, só tem essa organização, com todas as críticas à liberdade das pessoas, ao livre fluxo de informações que saem de lá, com todas essas críticas. Mas a China só tirou sua população e está desenvolvendo o seu país, tirando a população da miséria. Ela só faz isso por causa do Estado. O que eu quero dizer aqui é que não é que nós devemos... vamos supor, hoje em dia a gente critica muito o Estado pela teoria liberal, que o Estado ele só atrapalha. Não, cara, o Estado ele tem um papel muito importante no desenvolvimento de um país, muito importante. Eu diria até um papel indispensável. Sem o Estado, provavelmente a maioria das coisas que nós vemos por aí não existiria. Por exemplo, sem o Estado, eu não poderia estar falando com você diretamente, porque o Estado que inventou a internet. Então, eu chamo vocês a essa reflexão também, no sentido de que o que nós podemos fazer para ordenar o Estado brasileiro de volta, colocar ele no trilho, não porque uma elite brasileira quer, que é o rentismo, que é a taxa de juros a 20% ao ano, onde ela pega o seu dinheiro, em vez de investir no desenvolvimento da indústria brasileira, ela coloca no investimento bancário, onde ela, do outro lado, sai 20% na mão dela, sem ela fazer um esforço nenhum, de forma muito tranquila, enquanto a classe média e a classe mais pobre está se ferrando. Essa que é a verdade. Então, o Estado brasileiro, na minha visão, foi cooptado por uma elite, certo? E daí você tem uma elite bancária, uma elite rentista, todas essas elites, e essa elite ela tem influência política e tem formas de pressionar os políticos. Não que os políticos não tenham responsabilidade, eles têm toda a responsabilidade quando ele recebe o seu voto. Você vê que é um sistema muito bem encaixado para que nós, população brasileira, se dê mal. Essa que é a verdade. Esse sistema está muito bem encaixado para que nós se dê mal. A questão aqui é, a população brasileira tem que despertar para conseguir tomar as rédeas e conseguir mudar a sua própria vida. Essa que é a verdade. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo longo. Muitas vezes algumas pessoas podem achar cansativo, mas um vídeo importante.
no sentido de nós conseguirmos contrastar e diagnosticar o problema brasileiro, certo? Parte da resolução do problema é o diagnóstico dele. Você diagnostica e depois você age para resolver o problema. Eu acho que esse vídeo é importante para a gente diagnosticar qual que é o problema brasileiro, certo? Eu não acredito que o que muitas pessoas pregam de menos Estado seria a solução para o Brasil, certo? Eu acho que o Brasil ele precisa, de certa forma, de mais Estado atuando da forma correta, da forma que a população brasileira precisa. Nós brasileiros precisamos criar classe média, que é o que a classe média é o que realmente produz, vamos dizer assim, certo? Se você pegar a classe mais pobre, ela tem que ser assistencializada. Uma pessoa pobre, ela não tem, vamos dizer, ela não consegue se alimentar direito, e se ela não se alimenta direito, como ela vai produzir riqueza? Não tem como. Então é papel da classe média transformar a realidade do país, né? Acho que eu já me estendi demais. Esse é mais um vídeo, espero que gostem e até mais. Valeu!